Aviso, segura que vem pedrada. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai reagir a uma história que ficamos sabendo aí de uns alunos de medicina de uma faculdade de São Paulo que fizeram um hino que tem alusão ao estupro. Sim, exatamente isso. Não é a primeira vez, não é a segunda vez e não será a última que alunos de medicina fazem apologia a algum tipo de violência contra a mulher. A faculdade de medicina é uma faculdade super misógina, machista, e a gente vai entender melhor nesse vídeo que a gente vai reagir hoje da Carol Sardá. Como eu não poderia trazer mais uma mulher feminista para debater isso com a gente hoje, né? Então, antes de começar o vídeo, já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e bora lá que eu quero hablar muito nesse vídeo. Antes de começar esse react, eu queria deixar claro algumas coisas. 1, que eu sou nutricionista formada pela UERJ. 2, que eu faço faculdade de medicina que está trancada. Eu fiz 3 períodos de faculdade de medicina EAD em São Paulo e mais um período de medicina aqui no Rio. Então eu tô ligada, tudo em faculdade particular, eu sei do que eu estou falando. Tudo que eu estou falando aqui vai ser com conhecimento de causa, tá? Leve disclaimer. Bora começar o react. Alunos de medicina usam hino banido com alusão a estupro em jogo universitário em São Paulo. Em comunicado via rede social, a Faculdade Santa Marcelina reconheceu a participação de alunos do curso no episódio e disse que os alunos responsáveis serão penalizados e podem ser até expulsos. Podem ser até expulsos, perceberam, né? Não serão expulsos. Sim, foi EAD por causa da pandemia, infelizmente. Pode ser até expulso. Eles não se preocupam até o momento que o cara vira um daqueles anestesistas que a gente teve que criar lei pra ter acompanhante em caso de anestesia e gestante pra as mulheres poderem ter acompanhante, né? Que vocês lembram do caso do anestesista? Fizeram uma faixa escrito "Entra porra, escorre sangue". O que me choca é que tem uma mulher aqui ainda. Pelo amor de Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, contando com essa moça aqui. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas existe entre as faculdades de medicina uma coisa que acontece que são os jogos universitários. Aqui no Rio, os jogos universitários são o Intermed, que acontece lá em Vassouras, e que é uma semana em que acontecem jogos entre faculdades de medicina e tem festa, tem muita bebida, tem muita droga e acontece um monte de coisa desse tipo. Não é novidade pra ninguém, todo mundo já tá sabendo de um monte de caso. As faculdades de São Paulo, acontece também esses jogos universitários, só que em outro período do ano, diferente do daqui do Rio. E, né, eu fiz uma faculdade de São Paulo e na época que eu entrei na faculdade, eu fazia Uninove. Inclusive, quando eu vi essa matéria, eu achei que era a faculdade Uninove. Por quê? Porque o mascote da Uninove, da medicina da Uninove, é um gorila. O bandeirão também é verde. Então, eu logo achei que era isso. Aí, o que acontece? Logo que eu entrei, a gente ficou sabendo pelo grupo, né, do WhatsApp, as músicas que tocam nos intermédios e nos jogos universitários de medicina da vida. E eu lembro que, olha, eu nem era radicalizada, gente, mas eu era feminista já naquela época, né? E eu lembro que eu ouvi o hino, e era um hino nesse nível dessa frase aqui, ó, e era assim, várias frases, uma seguida do outro. E aí as meninas entrando no grupo e mandando um áudio cantando. Eu falei, gente, eu me recuso a cantar esse hino. Eu me recuso. A sorte é que eu não fiquei até o final naquela faculdade, porque se eu tivesse ficado, meu amor, eles iam ouvir muito. Eu já tava querendo entrar na Liga Feminista exatamente para falar sobre isso. Então, assim, eu já ia meter o pé na porta e falar, não, vamos querer tirar isso aqui. Se a gente aqui é futuro médico, se a gente aqui tá querendo cuidar das pessoas, a gente não vai cantar coisas desse tipo, tá? Já começa por aí. Fora que eu já fui no Intermed. Eu já fui. Meu companheiro passou pra medicina antes de mim. A gente foi no Intermed. E no Intermed, gente, a gente ouve coisas do tipo: o seu pai paga a minha faculdade. Ou você é pobre e não pode pagar uma faculdade como a minha. Ou na UERJ só tem burro.
Vocês entendem aonde é que os problemas se encaixam na faculdade de medicina? Fora que existe toda essa briga entre faculdades particulares e faculdades públicas, de que a faculdade... os hinos das faculdades particulares eram todos falando que quem estudava na faculdade pública era pobre, que quem estudava na faculdade pública estava tendo a faculdade paga pela galera da faculdade particular. Então, assim, é um ambiente insalubre. Insalubre desde essa parte de luta de classes. Como não a gente poderia falar da questão de gênero, né, gente? Muitas coisas acontecem na faculdade de medicina. A faculdade de medicina é uma faculdade majoritariamente masculina até os dias atuais. Tem muita mulher? Tem muita mulher. Mas ainda tem muito homem também. E além do mais, além de tudo, tá? Existem coisas dentro da medicina que escancaram esse machismo que acontece. Eu, como eu já falei algumas vezes aqui pra vocês, acompanhava uma ortopedista. Ela estava fazendo residência em ortopedia, então ela tinha acabado de passar para residência. Ela era a única mulher da residência. Ela e mais uma, se eu não me engano, só tinham duas, então tinham 20 homens e 2 mulheres na residência de ortopedia. Ela era constantemente inferiorizada ou então desmoralizada. Todas as vezes que ela ia passar a visita nos pacientes, o paciente volta e meia ia perguntar: cadê o médico? Ele tá vindo? Nunca ela era médica, sempre tinha que esperar o médico. Fora que, meu amor, vocês não viram os nomes dos instrumentos cirúrgicos de ortopedia. Tem um instrumento, um alicate gigante, que é para cortar coisas que, precisam de um alicate gigante na ortopedia. Que é um alicate deste tamanho. E que óbvio que o alicate deste tamanho, tem um nome de, sei lá, Paulão, porque ele é o alicate gigantão e blá blá blá. E já uma outra instrumento lá tem um nome de, um nome feminino, um nome que é pra... Entende que o machismo tá até na nomenclatura que a gente dá para os instrumentos cirúrgicos? E aí, quando a gente pensa em faculdade de medicina, novos médicos, quem que a gente está formando, principalmente nas faculdades particulares, a gente vê cenas como essa daqui. De um hino de uma faculdade ser entra, porra, escorre sangue. Porque também não existe esse cuidado, não existe essa preocupação. E é sempre isso, nós mulheres na medicina somos sempre vistas como enfermeiras, o médico é sempre o homem, a mulher nunca é médica, ela é sempre a enfermeira, ela é sempre a técnica, ela tá sempre ali de auxiliar, ela nunca é a principal, nunca. 5 minutos e rect, já tô puto. Gente, e é muita coisa, já tive professor falando de, masculinidade, sabe? Ou professor muito velho falando que todo enfermeiro era viado. Esse tipo de pessoa, e é isso. Esse professor que eu tive lá na faculdade de São Paulo, ele já devia ter uns 70, quase 80 anos. Ele já era um professor de carreira da Uninove. E ele era extremamente homofóbico, extremamente gordofóbico, misógino até o talo. E aí a gente estava assistindo um vídeo um dia e ele soltou como quem não quer nada, que todo enfermeiro era bichinha. Foi com essas palavras que ele falou. E obviamente, eu fui uma das primeiras pessoas a falar: gente, vocês vão deixar isso passar? Porque é um professor ensinando isso. Assim como eu ouvi de alguns professores também, que isso não tem a ver com preconceito, mas escancara também o quanto as coisas estão erradas dentro de algumas pessoas, falando na faculdade de medicina que Deus criou o nosso corpo muito perfeitamente. Então, como é que a gente quer formar profissionais que não sejam preconceituosos, que não sejam misóginos, que não sejam racistas, que não sejam homofóbicos, que não sejam gordofóbicos, se os professores que estão ensinando essas pessoas são professores que têm todas essas características? Não tem como. Então, a gente precisa entender quem é que está dando aula, porque também, na maioria das faculdades de medicina, quem são os professores, gente? Vocês acham que tem quantas professoras mulheres na faculdade de medicina? Várias? Muitas. Quase nenhuma mulher professora de medicina. Quando é mulher, é uma mulher preta? Não é uma mulher preta. Pouquíssimas mulheres pretas. Eu tinha uma professora preta. Uma só. Uma. E ela era a melhor de todas. Coincidência? Acho que não, né? Mas é isso. O meio científico ainda é um meio majoritariamente masculino, majoritariamente cis, majoritariamente branco. E isso reflete, inclusive, na nossa ciência como um todo. Por que vocês acham que eles vão
priorizar, fazer estudos clínicos e científicos para priorizar quem? Para priorizar a pessoa trans? Vocês acham mesmo que tem tanta pouca falta de ciência, de estudo pra gente lidar cientificamente com a população trans? Não tem estudo porque não é de interesse de ninguém fazê-lo. Porque quem faz esses estudos acredita que pessoas trans nem existem. Entende? Então assim, maconha, a gente tem muito pouco estudo sobre maconha, sobre seus efeitos, causas e consequências. Por quê? Porque não é de interesse da classe médica e científica de que haja mais estudos. E é de interesse da classe médica e científica que a maconha e outras drogas fiquem cada vez mais na marginalidade. Porque não é interesse que eles percam o privilégio que eles têm. E aí acontecem casos como esse. E foi 52 segundos de vídeo ainda. O que vocês acham? Ali o Igor falando, as maiores atrocidades do mundo que eu já escutei saíram da boca de médicos. A Liz falando que estudou em escola particular a vida toda e só viu 2 professores negros e um deles era de sociologia, um dos melhores professores que ela teve na vida dela. O Gerson já tá falando do design gambiarra aqui, falando, Deus criou a gente tão bem que a gente respira entrando ar pela mesma boca onde a gente come, correndo o risco de engasgar e morrer. O React vai virar uma longa-metragem, com certeza. Aviso, segura que vem pedrada. Vamos continuar, né? Cara, absurdo, né? Cultura do estupro na medicina é uma coisa que nós vemos com uma certa frequência. Já tinha sido banido em 2017 na faculdade de Santa Marcelina um hino que era ofensivo e que também fazia alusão ao estupro, que tinha conteúdo machista e fazia alusão a crime sexual. Não, e o fato dos estudantes ainda reproduzirem a letra indica que a cultura do estupro persiste dentro da instituição e que eles não fazem praticamente nada acerca disso, né? Mostra que essas medidas superficiais de, não, vamos dar uma advertência, vamos suspender, não são suficientes para erradicar atitudes que estão profundamente enraizadas. Não só não são suficientes, como assim como nessa matéria eles disseram que as pessoas podem ser expulsas, podem ser talvez punidas e expulsas, vocês acham que, mesmo com um abaixo-assinado que foi feito contra aquele professor que eu falei, ele foi expulso da faculdade, gente? Não foi, né? Porque quando a gente foi falar sobre ele, a resposta foi: gente, como assim? Ele é um professor de carreira que tá aqui na nossa faculdade já há muito tempo. Vamos relevar? Vamos reconsiderar? Então, assim, até quando há denúncia, até quando a gente vê que tem alguma coisa errada, mesmo com a denúncia, não tem punição. Porque eles não vão punir, porque pra eles tá tudo bem. É melhor deixar passar pano, falar, não, tá tudo bem, é assim mesmo, do que fazer alguma coisa contra. Nika tá falando aqui que os únicos professores pretos que ele teve na faculdade foram exatamente da matéria de saúde da família, que é essa matéria que tem esse viés mais social. O podcast de emergência tá falando aqui. Na minha faculdade teve um veterano que abusou de uma colega de turma. Ela denunciou. Foi ameaçada por outros alunos e não deu em absolutamente porcaria nenhuma. Hoje em dia, o cara é cirurgião em São Paulo e rolam denúncias de que ele estava abusando de paciente e abafaram o caso, porque ele é filho de um médico influente do hospital que ele trabalha. Bem-vindo, gente. Bem-vindos a uma sociedade extremamente machista, a uma sociedade extremamente misógina, que culpabiliza as mulheres até pelas violências que elas sofrem. Vai falar o quê, né, pra paciente? Que ela estava vestida de uma forma que, o quê? Favoreceu o estupro? A mulher que foi abusada enquanto ela estava tendo uma cesariana, ela estava com uma roupa inapropriada? Crianças que são estupradas estavam com roupas inapropriadas? Crime acontece e ninguém faz nada feijoada. Cara, é uma ótima pergunta do porquê que isso é recorrente em curso de medicina. Isso que é bizarro. Pois é, né, gente? Medicina por amor. Daqui a med por amor, eu não sei o que é ódio. Por que vocês acham que isso é tão recorrente em curso de medicina? Também quero saber. E gera, né, esse questionamento. Quem que são os médicos que nos atenderão no futuro? Quem que são os médicos? Porque aqui tem 24 pessoas, né? Imagina, um desses vai pro postinho de saúde, um desses vira ginecologista, o outro vira obstetra, o outro cuida de crianças, o outro vira psiquiatra, o outro vira cirurgião plástico. Pois é, né? Quando você para pra pensar que aqui eles podem acabar indo pra várias especializações aí da medicina e que você pode acabar se deparando com algum deles num postinho de saúde, num hospital, no dia do seu parto, no dia que você for fazer seu exame ginecológico. Chega a me deixar arrepiada, galera. Chega a me deixar arrepiada. Porque a perpetuação de comportamentos misóginos entre futuros
profissionais de saúde, me levanta, e acredito que levanta vocês também, sérias preocupações sobre a qualidade do atendimento que as mulheres receberão. Não só mulheres, tá? Aqui me preocupa homens, crianças, idosos, que o estupro, assim como afeta muito a maioria das mulheres, também tem subnotificações e casos onde eles abusam idosos, crianças, homens, meninos, utilizando esses espaços, né, gente? Agora vocês imaginam pessoas trans. Vocês acham que pessoas trans têm algum tipo de acesso à saúde nesse Brasil, gente? Primeiro que pessoas trans mal conseguem chegar aos 35 anos de idade. Já são mortas antes disso, né? Segundo, se elas conseguem chegar a essa idade, com que tipo de saúde que elas estão chegando? Porque a saúde mental foi pros caralho, né? De todo mundo no capitalismo, as pessoas trans, então, já é. Aí vai procurar um profissional. Aí o profissional vai virar pra ela, vai falar que ela tem que ir pra igreja, ou vai falar que ela tem que fazer qualquer outra coisa. Não tem estudo o suficiente. Assim, por que profissionais de medicina são tão misóginos? Porque as pessoas que estão ensinando a medicina para essas pessoas são misóginas. As pessoas que estão ensinando medicina para essas pessoas são pessoas conservadoras que vão continuar. A ciência como um todo é uma ciência branca, europeia, cis, que não contempla pessoas diversas, que não contempla pessoas trans, que não contempla pessoas pretas, que não contempla mulheres. Nós que estamos à margem do sistema, só vamos estar cada vez mais à margem e sempre à margem para esses profissionais de saúde merda que estão sendo formados. E olha lá, e essa coisa do pré-vestibular só aumenta esse elitismo e essa misoginia que existe dentro dos cursos de medicina. Porque o que acontece é que, como o camarada aqui já falou mesmo, muitas pessoas que fazem faculdade de medicina, principalmente nessas faculdades particulares como a Santa Marcelina, que é onde aconteceu esse caso, são filhos de outros médicos, filhos de pessoas ricas, que têm dinheiro para bancar 14 mil, 15 mil de faculdade mensalmente, coisa que a gente não entende. Então, assim, essas pessoas têm que tipo de comportamento? Essas pessoas vão olhar para pessoas trabalhadoras como eu e você da mesma forma que elas se enxergam? Vocês acham mesmo, quando eles foram pro postinho, eles vão tratar de uma forma empática um trabalhador? Não. Então, assim, essa lógica de pré-vestibular que seleciona quem vai passar também acaba perpetuando essa situação e gerando cada vez mais médicos merda. Porque quem gostaria de fazer medicina de verdade, muitas vezes não consegue ter acesso à faculdade de medicina porque não tem dinheiro para fazer um pré-vestibular, para pagar a faculdade, não tem dinheiro para chegar a se formar. E aí quem tem dinheiro, mas muitas vezes é um merda, é uma pessoa de merda, consegue, chega lá e vira médico. E é exatamente isso que está acontecendo na nossa cara. Na minha faculdade tinha um aluno que fazia vozes para os pacientes psiquiátricos. Ai, gente, hoje ele é psiquiatra. Nise, corre aqui, por favor, cara. Por favor, dona Nise, corre aqui. A Nise mesmo já dizia, né? Se o instrumento de vocês é o picador de gelo, que era o que utilizavam para... Sensível, tá? Que é o que utilizavam para fincar nos cérebros de pessoas doentes mentais, de alguma forma, que tinham qualquer tipo de desregulação mental, né? Na época de Nise, as pessoas usavam um quebra-gelo. Enquanto a Nise utilizava a arte-terapia para cuidar de pessoas com qualquer tipo de alteração mental. Nise acreditava que os pets, ou seja, os gatinhos, os cachorros, quaisquer animais, eles eram favoráveis à nossa saúde mental. Então, olha a diferença de uma pessoa que quer fazer o bem para as pessoas e outra que só quer o quê? Resolver a vida dela e foda-se os outros. Foda-se, só quero meu dinheiro. Felipe falou que começou a se medicar em dezembro e 2 médicos falaram para ele buscar Deus. Tu vai numa UPA, por exemplo, tu consegue ver quem tá lá fazendo aquele estágio obrigatório e é muito mal atendido porque tem ódio. Quem está falando conosco aqui na live, como podcast de emergência, é um camarada que é médico, lá do Sameco, então sigam o podcast dele, muito bom, que ele tem aqui no YouTube, tá? Sigam aqui, ó, podcast de emergência. Então, muito bom ele estar aqui para falar sobre esse assunto conosco, tá?
Sim, na época dos Médicos Sem Fronteiras, os cubanos que vinham cuidavam de determinadas áreas, onde no Brasil, por exemplo, esses médicos de merda, não é só a faculdade, né? Que a pessoa é de merda. Se não fosse uma pessoa de merda, foda-se, porque a faculdade que eu faço também é particular. Então, não é porque o profissional foi formado numa faculdade particular que ele é um profissional de merda. Isso não é uma causa e consequência. É isso que eu quero deixar claro. Se a pessoa não for uma pessoa de merda, ela não vai se tornar um profissional de merda. Agora, se a pessoa for uma pessoa de merda, ela vai se tornar um profissional de merda. E o que acontece é que muitas vezes aqui no Brasil, profissionais não querem ir para áreas remotas do nosso país para levar o cuidado em saúde. E aí os cubanos que vinham com os mais médicos aceitavam ir para esses locais. Áreas remotas onde a maioria dos médicos brasileiros não chegava. E aí eu já ouvi da minha mãe que os médicos cubanos eram espiões do PT. Rapaz, tá certo isso. Né? Ai, gente, até onde o anticomunismo vai, né? Já até me perdi. Meu camarada me mandou um negócio, eu já tô sabendo dessa história. Vocês sabiam que o vibrador foi criado porque existia uma ideia de que as mulheres sofriam de uma histeria coletiva antigamente. E os médicos, gente, pasmem, os médicos masturbavam as mulheres. Entendeu? Os médicos masturbavam as mulheres. Porque depois que elas tivessem um orgasmo, a histeria passava, entendeu? E aí o que aconteceu? Aconteceu que os médicos foram ficando cansados de fazer tanta massagem pélvica, né? E aí inventaram o vibrador para facilitar a vida dele. Sabia que a invenção do vibrador tem uma origem misógina? Olha que legal. É isso, gente. 75% das mulheres da década de 20 nos Estados Unidos foram diagnosticadas com histeria coletiva. Então assim, gente, como não dizer que a medicina é uma ciência misógina desde a sua base, desde a sua origem? Os primeiros médicos foram homens. Os primeiros conhecimentos científicos foram popularizados por homens, né? Eram só homens que podiam seguir na carreira da ciência também antigamente. As mulheres não podiam. Então, assim, tudo isso contribui para esse cenário que a gente está vendo hoje em dia. Não esperavam disso num react, numa terça-feira, 7h30 da noite, né, gente? Tudo bem. Aqui é conteúdo true, voltando pra Carol falando. Eu não tô deixando nem a Carol falar. Diga fazer um que é só falando mal de medicina. Na minha visão, e eu imagino que na de vocês também, tá? Médicos que desrespeitam os direitos das mulheres podem transferir essas atitudes pro ambiente clínico, sim. A partir do momento que você tem um estudante de medicina calouro, que acabou de entrar numa faculdade de medicina, lançando essa daqui, nós conseguimos imaginar como que vai ser a formação desse médico. E dessa médica também, né? Porque não dá pra esquecer que também tem uma mulher ali. Não dá pra negar esse fato. Que me choca, me choca. Não tem um pra avisar? Eu sempre me pergunto assim, não tem um pra avisar? Pra falar, gente, isso aqui, vocês não acham que isso daqui tá esquisito? Pelo menos pra falar assim, Jesus, sabe? Pois é absurdo. Completamente absurdo. O problema é que tem, né? Tem gente pra ir lá apontar o dedo. Só que aí essas pessoas são as chatas, essas pessoas são as implicantes, essas pessoas são as militantes, mimimi, reclama de tudo. Hoje em dia a gente não pode nem perpetuar a cultura do estupro, pô. Caraca, vocês querem interferir, pô? Pelo amor de Deus, vou lá falar com o meu pai, que é dono do hospital israelita aqui de São Paulo, que aí tira você da faculdade. E aí você para de falar mal da gente. Entende como funcionam as coisas? Vai ter, sempre vai ter alguém pra falar mal. Quer dizer que vai mudar alguma coisa? Não. Então assim, eu acho que é para além de ter alguém apontando o dedo ou não. Sabe o que isso me lembra também? Sempre eu trouxe isso daqui porque isso me lembrou muito um caso. Quando eu morava em Joinville, vocês devem ter visto isso porque repercutiu muito, né? Eu acho que eu fiquei muito conhecida também por causa desse caso. Em Joinville, tinha um médico, que ele era um psiquiatra, também atendia como clínico geral, no postinho do bairro que eu morava. O nome dele era Antônio Teobaldo. E eu lembro que começou já a repercutir algumas notícias na cidade, que esse médico, ele já tinha um histórico de abuso de pacientes em outro estado, no caso ele morava antes na Bahia, e que ele já tinha um histórico disso e que ele tinha se mudado para Santa Catarina também para tentar fugir dessa condenação do primeiro caso, né, que ficou bem conhecido lá, que foi um caso de uma menina com deficiência
e menor de idade também, mas que ele foi transferido, olha só, observe, tá? Ele foi transferido de lá pra outro postinho de saúde em Santa Catarina. E ele trabalhava atuando como psiquiatra, atendendo as vítimas de violência também que iam lá, como clínico geral também. E ele aproveitava dessas mulheres, crianças vulneráveis também, pra violentá-las. E isso foi uma coisa que chocou muito o Joinville, e naquela época, isso foi 2021, eu acho, 2021, 2022, não tenho certeza, acho que foi 2022. As pessoas não deram tanta visibilidade pro caso, e o cara até tentou ser político. Eu tenho, acho que uma notícia aqui pra mostrar pra vocês. Ele tentou até ser político, e eu encontrei um banner dele aqui, ó. Cara, Médico sério. condenado por estupro de vulnerável em Santa Catarina é preso na Bahia. O homem tentou ser candidato na última eleição. Esse cara aqui, eu encontrei o banner dele na frente do posto de saúde onde ele abusava das vítimas. E eu morava naquele bairro. E eu lembro que o banner tava bem alto, assim, tinha vários banners espalhados pelo bairro, mostrando como ele era um cidadão de bem, de família, de valores, meio que fazendo uma campanha política pra ele, sabe? E eu fiquei extremamente revoltada, até porque o meu noivo, na época ainda era só meu namorado, ele falou assim, cara, olha ali, o banner do Antônio Teobaldo, aquele médico lá que tava abusando de pacientes no postinho aqui do lado. Tipo, o banner aqui, gente, o postinho de saúde ali. Pensa. Daí, eu lembro que ele falou, precisamos falar sobre isso. Eu falei, sim, nós precisamos falar sobre isso. Pega o celular, liga agora que a gente vai gravar mostrando onde que tá isso daqui e das pessoas ainda estarem mantendo esse cara como um homem cidadão de bem, valoroso, de família e tal. Gravamos o vídeo mostrando a revolta que eu tava sentindo naquele momento, que me subiu o sangue, sabe? Me subiu o sangue de ver aquilo. Eu imagino que de vocês também subiria o sangue, vocês fariam a mesma coisa que eu. Liguei a câmera, falei, gente, olha, esse cara é conhecido por isso, aqui tá o postinho, papapá. Mano, o vídeo viralizou muito, bateu acho que 6 milhões de visualizações, não me lembro muito bem, acho que 5, 6 milhões de visualizações. Postei no Instagram, no TikTok, e com isso, a gente descobriu muito mais vítimas do cara, muito mais, tipo, eram denúncias que não paravam. E com isso, eu tava tentando direcionar essas vítimas pra delegacia da mulher, pra psicóloga também que se prestou a participar também da atuação que a gente estava fazendo, e eu fazia parte do Movimento Feminista de Diversidade, um coletivo de Joinville, que também é um coletivo feminista. E elas também se juntaram na luta, falaram, não, a gente vai acolher essas mulheres, a gente vai acolher quem for as vítimas desse cara. E eu lembro que nós fizemos manifestações, nós fizemos atos na frente do fórum, na frente do posto de saúde, em todos os lugares que vocês podem imaginar, a gente fez ato. E ele foi preso, primeira vez ele foi preso, porque tinham muitas denúncias, né? Não era mais apenas só aquele um caso que existia, e que já era muito forte e relevante na Bahia, e que ele foi transferido pra Santa Catarina. Tinham vários casos. Inclusive, a mãe dessa menina que mora lá na Bahia, ela mandou mensagem pra mim no Instagram na época, porque ela viu o meu vídeo. Ela viu o meu vídeo no TikTok, que viralizou e que bateu muitas visualizações, chegou nela. E ela falou assim, Carol, eu preciso de justiça pra minha filha. Isso foi, acho que foi 2021, gente. Tô aqui tentando lembrar da mensagem que ela mandou, porque foi muita coincidência. Ela mandou a mensagem, acho que foi dia 21 de setembro de 2021, pedindo ajuda pra gente, do coletivo. E a partir daí repercutiu muito, chegou nos jornais, conseguimos levar pra frente. Ele foi preso, mas ele foi solto de novo. E ele foi condenado novamente no ano passado, dia 21 de setembro de 2024. Meio que 2 anos depois, gente, numa data muito certinha. Eu tenho até o print da conversa com ela no direct, e ela falando que ele foi condenado naquele ano, mas que ele só foi preso realmente no ano passado, e acho que condenado a 14 anos de prisão, algo assim. Até a informação, acho que por aqui, ó. E aqui diz que ele foi acusado de abusar de uma paciente dentro de um posto de saúde de Joinville. O que realmente aconteceu foram várias denúncias, mas algumas acabaram não indo pra frente por, infelizmente, entre aspas, falta de provas, né, além do relato das vítimas, porque os abusos que ele fazia também não eram tão visíveis fisicamente, muito mais psicologicamente, porque a forma que ele abusava das pacientes era sempre de uma forma onde não fosse descoberto. Então ele se aproveitava muito das pacientes que estavam vulneráveis. Pô, ele era um psiquiatra, né, gente? Ele era um psiquiatra. Ele trabalhava literalmente com pessoas que estavam, de alguma maneira, vulneráveis psicologicamente. E essa paciente aqui, ela também entrou em contato comigo, pediu meu apoio, porque ela tava sozinha na luta também. Então, pra vocês verem a importância, né, dos coletivos feministas,
porque a gente acolheu as vítimas desse cara, desse médico, que provavelmente também já tem esse histórico aí, ó, e continuou abusando de pacientes. Se não fosse o que o movimento de mulheres fez de se unir, de se organizar por essas vítimas, cara, o cara estaria solto até hoje, abusando de pacientes no posto de saúde. Talvez teria sido transferido pra outro, porque institucionalmente não iam fazer nada. E esse é um modus operandi que acontece frequentemente com casos de abuso, gente. Eu vi isso no cursinho pré-vestibular que eu fazia. Não sei se vocês sabem, mas na época ali, 2018, 2019, teve todo um boom, né? Porque algum professor que abusou de uma aluna foi exposto. E aí teve todo um movimento de pré-vestibulares, cursinhos, escolas, contra o assédio de professores, né? E eu conhecia uma das pessoas, um desses caras que tinha sido assediador, que era da escola que eu fazia parte, do cursinho que eu fazia parte, e eu conheci o diretor desse cursinho também, e a atitude dele, depois de saber dos casos de abuso, foi exatamente essa. Foi de demitir o profissional? Não. Foi de mandar ele para outra filial, para ele abusar de outras pessoas. Para as pessoas que tinham sido abusadas dessa vez não reclamarem mais, entendeu? Eles vão abusar de outras pessoas. E é isso que acontece. Sempre que um homem abusa de uma mulher, e isso é informado para o superior dele, na maioria dos casos, ele é realocado e não punido. Então, assim, o que devia ter sido feito é que esse cara devia ter sido tirado o CRM dele. Só que aí a gente vai falar aqui de outro assunto. Não sei se vocês sabem, já deviam saber, porque tem react, inclusive, nesse canal sobre isso, o quanto os conselhos federais de medicina e de outras áreas da saúde estão completamente tomados de profissionais da saúde bolsonaristas, profissionais da saúde conservadores, profissionais da saúde que levam mais a religião em conta do que a ciência. Então, você acha mesmo que quando acontece um caso desse e bate lá no Conselho Federal de Medicina, quem cuida disso vai querer punir esses casos? Não. Vai querer passar-lhe a mão na cabeça, porque concorda com esse tipo de atitude, porque não acha que é tudo isso, entendeu? Poxa, vamos estragar a vida deste pobre cidadão que abusou de centenas de mulheres? Então, assim, também parte da nossa luta prestar atenção em quem que tá representando os profissionais no conselho daquela categoria, para que casos, né, de violações de quaisquer tipos de código de ética daquele profissional sejam punidos de fato. A direita adora dizer que é a esquerda que ideologiza, corta para a realidade. Médicos formados na cultura do estupro e de bônus receituários crentíssimos freestyle. Exatamente. Conservador adora abrir a boca para falar que protege a vida, mas quando uma vida é destruída por abuso, aí ó, então vamos deixar baixo. Complicado, viu? Complicado. Olha, eu vou te falar que para mim a melhor atitude, tá? Em casos de abuso, independente de qualquer coisa, eu sempre vou ficar do lado da pessoa abusada. Ponto final. Ah, se depois descobrir que não foi abuso, aí beleza, eu peço desculpa pra pessoa, sabe, que foi acusada injustamente, mas pelo menos eu vou só pedir perdão pra pessoa que eu acusei injustamente. Eu não vou ter ficado contra a vítima da história. Nunca. Eu vou ficar contra a vítima. Nunca. Sem falar de mulheres grávidas que sofrem violências em exames, sem falar dessa relação de poder que tem entre médico e paciente. Então, o médico já tá naquele lugar de superioridade. O paciente, a pessoa que entra para ser consultada, já entra naquele lugar de que eu tenho que respeitar aquela pessoa que tem mais saber do que eu. Então, tudo que ele fizer, eu vou achar que ele tá fazendo pro meu bem. Até algum abuso. O que também pode dificultar que a pessoa denuncie o que aconteceu. Imagina se isso acontece com uma criança, imagina se isso acontece com uma adolescente, com uma idosa. Fora que toda essa cultura misógina que a gente vive faz com que as mulheres sintam vergonha de denunciar qualquer tipo de abuso, vão achar que a culpa é delas por ter sofrido aquilo. Então são vários fatores que contribuem para essa situação, gente. Contribuem para que essa situação se perpetue do jeito que ela tá acontecendo, sabe? E aí a gente viu, por exemplo, essa semana saiu o caso do jogador Daniel Alves, que foi abertamente exposto que ele estuprou uma menina e que ele foi julgado e foi absolvido. Olha que legal. Então, assim, é isso. As mulheres, mesmo quando denunciam,
A gente viu o caso da Mari Ferrer, que virou até lei, porque queriam falar de estupro culposo. É o quê? Como assim estupro culposo? Que não teve a intenção de estuprar? Como assim? Gente, isso não faz nem sentido, né? Não faz nem sentido. Ai, cara, sério. Tô até com gastura aqui. O médico ganha um status quase de Deus, gente. E aí, por isso acontece também esse tipo de coisa, sabe? Porque você tá numa situação de muita superioridade ali, cara. Precisou de pressão popular, precisou de mulheres na rua, precisou de atos, precisou de coletivo, precisou de acolhimento, precisou de advogada pro bono, psicóloga que atendesse gratuitamente todas as vítimas pra ter as denúncias. Exato, tem o mais famoso caso do Abdelmaci, que foi um caso absurdo também, gente. Se vocês pesquisarem, nossa, eu vou colocar aqui na tela, porque muito bem lembrado, o caso do Abdelmaci. Quando eu dei uma entrevista pra TV na época do caso do Teobaldo, e eu citei o caso do Abdelmaci. Ele foi indiciado por mais de 37 estupros e manipulação genética. Gente, olha só. Abdelmaci é indiciado por mais de 37 estupros e manipulação genética. Esse daqui foi um dos casos mais conhecidos do Brasil de abuso de médico. Por isso que é importante nós falarmos o que vai ser feito em relação ao caso dos estudantes. Esse daqui, o que vai ser feito em relação a esse caso aqui para não virar um desse daqui. Esse é o questionamento que nós temos que fazer hoje acerca dessa notícia. É uma reflexão que a gente tem que fazer aqui. O que deve ser feito para que esses alunos de medicina que fazem isso daqui não virem isso daqui e isso daqui? Fica a reflexão. Eu acho importante a gente refletir sobre isso, porque, ok, vão suspender, vão dar advertência, mas eles vão se formar e vão continuar, né? Não dá. Pra mim, a advertência verbal e falta registrada são punições completamente insuficientes diante da gravidade dos comportamentos aqui. É igual o que aconteceu com esse médico Teobaldo aqui, ó. Esse médico que foi condenado por estupro. Tava lá, trabalhando num posto na Bahia. Foi transferido pra outro posto de saúde em Santa Catarina por causa das denúncias. Por que não é exonerado? Por que não é demitido? Por que não tem o seu certificado médico cassado? Entende? Sem consequências significativas, a tendência é que os infratores não mudem suas atitudes. Vão continuar perpetuando o ciclo de abuso e desrespeito. Meu maior medo de vida, assim, é isso daqui virar isso daqui que a gente tá vendo. Que nós vimos já, ó, extremamente recorrente. E ainda existem muitos casos subnotificados, né? Porque podem existir muitos desses acontecendo nesse momento e nós nem sabemos por causa das subnotificações. É curioso, né, gente? Toda vez que acontece um absurdo desse, eu vejo feministas denunciando, coletivos se movimentando, a ala antifeminista, nada. Não tem nota de repúdio, não tem rede de apoio, não tem nada. Mas, se for pra dizer que não precisa ser feminista pra defender mulher, aí aparece rapidinho, né? Aí aparece rapidinho. Inclusive, foi feito um protesto por parte do coletivo Francisca, grupo feminista formado por alunas e ex-alunas de medicina da Faculdade Santa Marcelina, que encaminhou uma denúncia formal à direção do curso. E que não vai acontecer nada. Coletivo feminista, gente. Olha aqui o papel do movimento feminista nesses casos. Vocês veem isso daqui repercutindo na internet. Quem que tá denunciando a direção do curso? Coletivo Francisca. Cara, a união de mulheres é sensacional. Sensacional. Meu Deus. Além de ser extremamente violento e com diversas alusões ao crime de estupro, o hino que tinha sido proibido na faculdade da Atlética em 2017 faz menções a relações sexuais com membros da igreja que compõem o corpo docente da faculdade. Olha isso daqui. Meu Deus do céu. Ó, no documento, as integrantes do coletivo apontam que o ato pode ser entendido como apologia ao estupro e cobra medidas firmes da universidade em relação aos envolvidos. Palmas para o Coletivo Francisca. Sim. Inclusive, Coletivo Francisca, se vocês estiverem precisando de qualquer coisa, precisar mobilizar pessoas para se manifestar, o que vocês precisarem, só entrar em contato comigo que eu divulgo nas minhas redes. Faço vídeo, faço story, o que vocês precisarem. Isso aqui não pode ficar impune, gente. Não pode. A gente tem que prevenir para que não aconteçam coisas com as mulheres no futuro. Tem que prevenir. A faculdade garantiu que os alunos responsáveis pelos atos serão penalizados. Entre as punições estão advertências verbais e escritas. Advertências verbais
verbais e escritas. Uau! Suspensão e até expulsão da faculdade. Uma ex-aluna da faculdade falou, cansada dessa cultura do estupro dentro da medicina, que era exatamente o que a gente tava falando agora, né? Uma ex-aluna da faculdade que preferiu não se identificar disse que está cansada dessa cultura do estupro que acontece dentro da medicina. Esse hino foi revivido, cantado e estava estampando uma bandeira que foi erguida pelos alunos após uma vitória no jogo de handebol masculino contra a Uninove. Gostaria de salientar que a Atlética estava inspecionando todas as bandeiras que entravam. Eles estavam inspecionando as bandeiras e essa entrou. Uau! Cultura do estupro é algo muito presente nas faculdades de medicina. Hinos que degradam a mulher, ritos de passagem que incluem juramentos horríveis, trotes degradantes em que calouros têm que limpar a casa e lavar a louça dos veteranos. São comuns em todas as faculdades de medicina. É um negócio com poder, né, gente? Um fetiche com poder que, olha, os caras, eles já têm, condição. Muitos deles já têm condição e falta só infligir poder em outras pessoas, porque dinheiro já tem, né? Mas só falta mesmo infligir poder em outras pessoas. O que me deixa revoltado também são os casos que geram até mortes e estupros nessas coisas de atlética. Principalmente de medicina. Tem muitos casos de abuso, de violência. Tem casos onde, tipo, imagina você passar anos estudando pra passar em medicina, que é um dos cursos mais difíceis pra se passar no Brasil, mais concorrido, pra você me fazer uma coisa dessa. Anos e anos estudando. De que me serve pra lançar uma coisa dessa? E pior os casos onde ainda eles pegam calouros e cometem violências contra esses calouros e os calouros morrem. Sim. É assim, absurdo. Absurdo. A inspeção só verificava se eles tinham bandeira pelo jeito. Exatamente. Só verificava se tinha bandeira. Imagina se não tivesse inspeção. Imagine só. O Phylon falou aqui, tem uma amiga que estuda em medicina em Pernambuco e ela diz que os estudantes agem como animais tranquilamente, ninguém reclama. Mas também é a elite das faculdades, né, galera? É a elite das faculdades. Os caras se acham os cooling da faculdade. Ai, cara, tenho até que pegar um ar aqui pra poder falar, porque é de revirar o estômago essas notícias, né? E como a Carol tá falando, o que a gente precisa fazer, né, para que isso não aconteça, para que essas pessoas não virem um Delmaci. Então, o que na minha humilde opinião, como uma nutricionista, futura médica, marxista, comunista, feminista, para mim, isso só vai acabar quando, a gente acabar com o capitalismo. Porque, né, é o capitalismo que gera o patriarcado. É o capitalismo que gera a misoginia. Então, enquanto tiver o capitalismo para dizer que o homem é superior à mulher, coisas como essa vão continuar acontecendo. Segundo, acabar com o vestibular, porque aí a gente acaba com esse viés de classe da faculdade de medicina, de ela ser uma faculdade super elitista, e aí realmente pessoas que estariam na medicina por amor, para cuidar das pessoas por empatia, estarem lá. Terceiro lugar, quem são os professores que estão ensinando esses futuros médicos? Esses professores são pessoas trans? Esses professores são outras mulheres? Esses professores são pessoas LGBT, pessoas pretas? São pessoas desse tipo, diversas? Não. Então, enquanto continuar sendo homens de meia idade cis, hétero, brancos, não tem como fazer diferente. Quarto ponto, conselhos que punam de fato esses casos, para que eles não aconteçam novamente. Porque se a gente não pune, as pessoas não têm medo. Quinto lugar, os estudantes precisam aprender o código de ética. Precisam ter aula de ética, precisam saber o que é um comportamento ético ou não para você seguir com o paciente. Então, assim, muitas coisas precisam ser feitas para que essa situação mude. Mas a primeira delas, para mim, é punir, de fato, quem comete esses crimes. Isso já seria de grande, assim, avanço, sabe? É o mínimo, né? No caso, seria o mínimo, que não tá nem tendo isso. Bom, e também, né, outra coisa que vocês podem fazer para mudar essa situação é organizar o ódio. Você, mulher, assistiu esse vídeo e ficou com ódio. Você, que não é mulher, assistiu esse vídeo e também ficou com ódio. Organize esse ódio. Organize-se num coletivo feminista. Ah, lembrei aqui o que eu queria falar, que é outra solução, né? Então, nós aqui, né, eu digo como membra do Sameca, como integrante do projeto Saúde Mental Camarada, que o nosso projeto para a saúde do Brasil é outro.
que o nosso projeto para a saúde do Brasil é de uma saúde que seja acolhedora, de uma saúde que não perpetue nenhum tipo de opressão. Então, se você é profissional da saúde, tá com ódio de ter visto esse vídeo, não quer perpetuar esse tipo de comportamento, se organize no Sameca. A gente está recebendo vários profissionais da saúde já. Tem nutricionista, tem médico, tem psiquiatra, tem psicólogo, tem fono. Cada dia mais a gente está organizando novos trabalhadores da saúde exatamente para a gente dar esse olhar diferente, porque a gente acredita que a saúde que está sendo oferecida para a população brasileira hoje é uma saúde falha, é uma saúde que perpetua inúmeras violências, e isso não é algo que a gente concorde, que a gente acha que a população brasileira merece. Por isso, nós, como trabalhadores da saúde, membros da Frente de Massas da Sameca, que é uma frente de massas da Soberana, nós acreditamos em uma saúde camarada, em uma saúde ampliada, que vê um indivíduo com toda a sua complexidade e que não perpetua esse tipo de comportamento. Então, sim, nós estamos fazendo coisas para que vocês, camaradas, não precisem passar por esse tipo de profissional. Se vocês conhecem outros profissionais da saúde, indiquem eles para se organizarem na Sameca, porque com certeza a gente não vai deixar com que mulheres continuem sendo violentadas desse jeito. Pessoas trans continuem sofrendo todo tipo de violência, abuso, e a gente quer democratizar o acesso à saúde de qualidade, acolhedora, que não seja preconceituosa e que, de fato, cuide do trabalhador. E é isso, né? Se você chegou até o final desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que merece ver esse conteúdo para alertar ela. Deixa aqui nos comentários o que você achou disso tudo. E é isso. Beijos, até a vitória.